o nome de Jesus Cristo, e o teu Espírito Santo enche a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Eu vou começar a ler no versículo 7. Amados, o trecho dessa carta, esse trecho dessa carta, ele é muito interessante, que ele esclarece tanta coisa que a gente leu lá nos evangelhos, tanta coisa que Jesus falou, tanta coisa que aconteceu lá, até no livro de Atos, algumas coisas que aconteceram. Quando chega aqui, a gente vai entendendo o propósito, porque Jesus Cristo disse, porque aquilo tinha que ser daquele jeito. E quando nós chegamos aqui, no versículo 7, ele diz assim, olha: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele começa dizendo que o amor procede de Deus, ou seja, se existe amor em nós, Deus está em nós. Se não existe esse amor em nós, infelizmente é porque Deus não está em nós. Mas uma coisa que a gente entende aqui, ele fala assim, ó, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, não precisa abrir não. Quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, Jesus tenta assim, explicar para Nicodemos como é que funcionava o reino dele. Nicodemos ficou confuso, porque ele disse, olha, Nicodemos acreditava que Jesus era da parte de Deus, Nicodemos acreditava que aqueles milagres eram da parte de Deus, e por isso ele procurou Jesus. Mas Jesus disse para ele, olha, você tem que nascer de novo. E não é da vontade da carne e do sangue, mas tem que nascer da água e do Espírito. E ele falou, mas eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Ele não entendeu. Mas aqui ele vem dizendo, e todo aquele que ama é nascido de Deus. É interessante porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vem mostrando que não adianta ter dons. Ele fala, olha, não adianta ter revelações. Se não amar, nós não somos nada. Então ele vem dizendo aqui, olha, nós temos que compreender o que é nascer de novo. Nascer de novo procede de Deus. Porque se nós tentarmos andar na nossa carne, do nosso jeito, na religiosidade, nós não vamos conseguir experimentar. Como Nicodemos. Nicodemos não era uma pessoa ruim, era uma pessoa religiosa. Nicodemos conhecia a lei, mas ele não compreendia essa nova realidade que Jesus Cristo vinha trazendo. Depois ele fala assim, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Da mesma maneira, lá em João capítulo 14, versículo 7, quando Filipe fala para o Senhor mostrar o Pai, e ele fala, mas você me conhece, você conhece o Pai. E aqui ele fala assim, olha, aquele que não ama não conhece o Pai. Então pode conhecer uma religião, pode conhecer a Bíblia, mas... E o interessante é que também não é por boas ações. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por alguém, se não tiver amor, eu nada serei. Ou seja, não adianta um sacrifício, o amor é diferente. O amor, ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vê isso. Ele fala assim, olha, no 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma coisa que a gente entende nesse amor é que nós não amamos a Deus primeiro, Ele nos amou. Então esse amor não é um amor de troca. Eu te amo porque você me ama. Jesus Cristo ainda disse isso. Se você perdoar aquele que te perdoa, que diferença você tem do resto das pessoas? Se você amar aquele que te ama, que diferença você tem do restante das pessoas? Todo mundo faz isso. Mas aqui a gente entende o quê? Deus amou sem ser amado. Nós não o amávamos, mas Ele nos amou primeiro. Por isso, nós aprendemos que o amor de Jesus Cristo nos constrange. Porque é tanto amor, tanto amor, tanto amor, que chega um momento que a gente começa a viver esse amor e a retribuir esse amor. Ele diz assim, olha, amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha só o que ele vem dizendo. Se Ele nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A Bíblia ensina assim, lá em Romanos, ela fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Às vezes a gente chega na presença de Deus e acha que a gente tem um propósito. Eu tenho um propósito de ficar curado, eu tenho um propósito de ficar liberto, eu tenho um propósito de prosperar, eu tenho um propósito de pôr meu casamento em ordem. Eu, quando cheguei diante de Deus, eu tinha um propósito de ficar liberto e de colocar meu casamento em ordem. Mas eu não entendia que Deus falou, mas não foi você que me escolheu. Fui eu que te escolhi. E te designei a dar frutos. E esses frutos são para a glória do Pai. Então, a gente chega cheio de situações. A gente chega cheio de questões. Mas quando a gente começa a entender esse amor na nossa vida, a gente compreende que existe todo um propósito de Deus para a nossa vida. E o maior dos propósitos é amar uns aos outros. Porque quando Deus deu as leis a Moisés, eram muitas leis ali, para eles caminharem dentro daquelas leis. Quando Jesus Cristo veio, Ele falou, olha, a partir de agora são 2 mandamentos. Você vai amar você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. E resumiu tudo nisso. Toda a situação de Jesus aqui foi para que a gente aprendesse a amar o nosso próximo. Ele veio, Ele se doou, Ele serviu de exemplo, Ele lavou os pés dos discípulos. Para quê? Para que a gente compreendesse que nós precisamos amar uns aos outros. Quando eu lia Coríntios 13, quando eu lia 1 João 4, eu desanimava. Eu desanimava mesmo. Eu falei, meu Deus, é impossível isso. É muito complicado. Como é que pode alguém amar como Jesus? Eu não vou dar minha vida por ninguém, não. E era assim que eu pensava. Foi muito complicado isso. É muito difícil amar como Deus me amou. Eu não vou dar nenhum dos meus filhos por ninguém, não. E eu ficava pensando nisso. E eu lia lá, e lia e relia Coríntios, e eu lia aqui, lia a questão desse amor, que esse amor tem que estar em mim, senão Deus não está. E eu ficava confuso com tudo isso. Até que eu fui conhecendo a caminhada de Jesus. Se a gente prestar atenção, Jesus Cristo, quando ele, por exemplo, ele esteve lá com Zaqueu, ele não justificou Zaqueu. Ele falou para Zaqueu, Zaqueu, eu vou com você para a tua casa. Mas todo mundo ficou acusando Zaqueu. Só que ele não chegou diante do povo e falou assim, espera aí, gente.
Vamos dar uma chance para Zaqueu. Olha, Zaqueu errou. Zaqueu, você errou, Zaqueu. Não, ele não fez nada disso. Ele chegou diante de Zaqueu. E aquele espírito que estava nele tomou conta da situação ali que estava acontecendo. E Zaqueu reconheceu a condição de pecador. E ele disse, Senhor, se eu roubei, já está aqui, metade dos meus bens já estão aqui. Eu estou devolvendo. Agora, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a lei dizia que tinha que devolver 2, mas ele falou, vou devolver 4. Mas ele não justificou Zaqueu. Quando ele teve com aquela mulher que foi pega em adultério, ele não justificou aquela mulher. Ele não chegou ali para falar, opa, peraí, gente, que negócio é esse? Vamos ver direitinho, vamos ver como é que o marido dela tratava ela, vamos ver. Não, ele não falou nada disso. Ele falou, olha, se alguém não tem pecado, porque pecado por pecado todo mundo é pecador, ele quis dizer isso. Pecado por pecado todo mundo aqui está na mesma situação. Então se tem alguém aqui que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí foi todo mundo embora. E quando ele levantou a cabeça, só estava a mulher. E ele não foi explicar para a mulher, ele falou assim, olha, então é o seguinte, hein? Vá e não peques mais. Ele não apoiou, ele não justificou, mas ele amou. Jesus Cristo andou por ali, e ele amou dessa maneira. Quando ele encontrou a samaritana, ele não quis entender o problema da samaritana, é verdade. Mas está difícil, o homem não presta. Não, ele não quis entender essa situação. Ele falou, você já teve 5 maridos, e esse que você está hoje não é o teu marido. Ele não quis justificar nada, ele não quis... Não, ele simplesmente chegou ali e demonstrou para aquela mulher, olha, a sua chance de mudança de vida chegou. E ela correu e disse, olha, encontrei alguém que é o Messias. É o que acontece, amados, quando Jesus Cristo entra na nossa vida. Quando ele fala aqui que nós devemos amar uns aos outros, a gente não tem noção do que está acontecendo na vida de ninguém. Não é verdade? A gente não sabe o que está acontecendo. A gente sai lá fora, vê uma pessoa revoltada no trânsito, vê uma pessoa revoltada na rua, vê uma pessoa usando drogas. A gente não tem noção. E quando a gente vê uma situação dessa, a gente quer distância. Ficar longe, porque Jesus Cristo não fugiu disso. Jesus Cristo, lá em Mateus 8, ele teve um encontro com um leproso. Leproso era símbolo de rejeição, porque era automático. Quando a pessoa começava a ter fraqueza, quando a pessoa começava a ter os sintomas ali da lepra, eles já tinham que ir para o sacerdote analisar e de repente sai. Ele não deixou de ser amado, ele não deixou de ser lembrado, mas agora é sua hora de sair do meio. Rejeitado, não pode ficar no meio. Mas quando Jesus encontrou com ele, encontrou com um leproso, Jesus Cristo ia passando e ele falou, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O que Jesus Cristo fez? A família dele não colocaria a mão nele. Mas Jesus Cristo tocou. Jesus Cristo foi lá e tocou nele. E disse, eu quero. Fica limpo. Ele era sinônimo de rejeição. Vocês conseguem imaginar o que estava passando na cabeça daquele homem, pai de família? A Bíblia não fala nada dele. A Bíblia não cita nada dele, nada. A Bíblia só fala que era um leproso que estava ali. A Bíblia não aborda a situação dele, mas se a gente for parar para pensar na situação dele, amado, está cheio de leproso hoje que a gente nem olha para o lado. A gente está encontrando com tantos leprosos por aí que a gente não dá a mínima para eles. E aí é onde vem ele falar isso aqui, olha, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. E se Deus está em nós, nós amamos como Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele só foi o exemplo de tudo que nós temos que ser.
aqui na terra. Ele foi o exemplo de amor, ele foi o exemplo de humildade, ele foi o exemplo de tudo isso. E aí, quando a gente vê ele tocando, hoje ele quer tocar. Olha uma coisa interessante que ele fala aqui, só para a gente entender. Aqui ele fala assim, olha. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Existe uma condição. Se nós amarmos, a presença de Deus em nós é aperfeiçoada. Se nós amarmos. E depois ele fala assim, olha, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele está dizendo de nós sermos reconhecidos pelo amor. Reconhecidos pela presença de Deus. No passado, muito tempo atrás, o servo de Deus era reconhecido pelo traje, pela Bíblia que carregava. Hoje, não é mais assim. Mas hoje, o servo de Deus é reconhecido pelo amor que ele manifesta. Em todo canto, amados. No trabalho. A gente chega no trabalho, já chega com a nossa condição. Já chega com o nosso jeito. A gente já está acostumado com tudo que acontece com aquelas pessoas. E aí, quando a gente chega ali, a gente se fecha. Na nossa realidade. Está amarrado não sei o quê, está amarrado não sei o que lá. Em nome de Jesus Cristo vai dar certo. Em nome... Criou a nossa fortaleza. E as pessoas que estão ao nosso lado ficam ali como a mulher adúltera, como o Zaqueu, como o leproso, como aquele paralítico do tanque de Betesda. E a gente se fechou naquela situação. E a gente não está nem um pouco preocupado. Por quê? Porque o importante é que nós temos Deus e vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. A Bíblia é clara quanto a isso. Mas quando ele vem aqui dizer do amor de Deus, ele está dizendo, e o teu próximo? O teu próximo não é o teu irmão que está sentado na igreja do teu lado. Pelo contrário, amados, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi e te designei para dar frutos, e esses frutos glorifiquem ao Pai. Olha o que Jesus Cristo disse. Ele está dizendo, você está muito enganado se você pensou que foi alguém que te convidou e você chegou aqui. Não, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida e a hora que você entrar nesse propósito, você vai entender qual é o plano de Deus dentro da tua casa. O plano é tão fantástico, amados, que ele chega ao ponto de dizer que a mulher, ela vai converter o seu marido sem palavras. Como é que converte sem palavras? Como, amados? Com atitudes, com exemplos. Não é verdade? Esse é o amor. Então, quando ele fala aqui, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado, ele está falando que nós somos reconhecidos pelo amor. Depois ele diz assim, olha, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Os 12 discípulos de Jesus, os 11 discípulos de Jesus, quando Jesus subiu ao céu, o que Jesus disse a eles? Fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos do Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Antes não. Quando Jesus Cristo morreu, e até o dia que ele ressuscitou, os discípulos ficaram meio perdidos. Uns começaram a voltar para Emaús. Quando Jesus Cristo apareceu, Pedro já estava querendo voltar para pescar. E aí ele apareceu e falou com eles. E falou, olha, vocês fiquem aqui porque vocês vão ser revestidos do meu Espírito. E aí eles ficaram ali e foram cheios do Espírito Santo. E aí eles saíram testemunhando. E aí, testemunhando que jeito? Mudando a vida das pessoas. Pedro num dia pregou
sobre o amor de Jesus, sobre a salvação, e 3.000 pessoas se converteram. Num dia. No outro dia ele pregou, mas 2.000 pessoas se converteram. Por quê, amados? Porque agora ele testemunhava de Jesus Cristo. Antes, ele conhecia Jesus Cristo. Conhecia como eu te conheço. De andar e tal. E ele poderia testemunhar, não, ele é uma pessoa boa. Não, eu sempre estive com ele. Não, nunca teve problema. Mas isso não bastava, amados. Sabe o que precisava? Precisava ele sentir lá dentro. Precisava ser transformado por dentro. Precisava ser tocado. Diga para a pessoa que está do teu lado. Precisava ser tocado. O Espírito Santo fica tocando, amados. Um dia o Espírito Santo toca uma pessoa na alma. Lá com a mulher adúltera, por exemplo, eu creio que Jesus Cristo tocou ela na alma. Ela estava ali vazia, vivendo naquele pecado, vivendo naquela situação, e Jesus Cristo tocou ela na alma. Zaqueu, eu creio que Jesus Cristo tocou ele na consciência. Zaqueu, você é dos nossos, você não é do lado de lá não, Zaqueu. Você é do lado de cá. E Zaqueu foi tocado e ele abriu mão daquilo que ele tinha. Ele era odiado por aquilo que ele fazia. Mas quando Jesus Cristo chegou diante dele, ele abriu mão de tudo. Abriu mão. Abriu mão. Logo de cara ele falou, Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu estou devolvendo 4 vezes. Então ele já abriu mão, foi tocado. E quando ele tocou aquele leproso, será que ele tocou só na pele do leproso? Não, amados. Ele tocou lá no íntimo dos sentimentos daquele leproso, que era um rejeitado, abandonado. Pensa no que aquele homem ficou pensando todo aquele tempo. Minha vida acabou. Eu não sou mais ninguém. Eu não tenho mais família, eu não tenho mais nada, estou condenado. Era aquilo, acabou tudo para ele. Mas quando Jesus Cristo chegou, tudo mudou. E o que Jesus Cristo fez foi só um pontapé inicial para toda uma história depois dele. Sabe por quê, amados? Eu te mostro. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 61. Pergunte para a pessoa que está do teu lado. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amados, olha, isso é convicção. Sabia? Isso é convicção. Olha, se sabemos que amamos, sabemos que temos Deus. Isso é convicção. É o que a Rose acabou de ministrar aqui. Muitas vozes tentam perturbar, muitas situações tentam mostrar para a gente que a gente está à parte, que a gente está... Não. Nós temos uma convicção, o Espírito de Deus habita em mim e Ele não me abandona. Ele não me abandona. Eu conversei com algumas pessoas lá em Orlândia e eles vinham me perguntar, mas eu estou meio devagar. Eu acho que não sei o que eu preciso fazer para o Espírito Santo ficar em mim. Mas, gente, o Espírito Santo não sai. Ele entrou, não sai. E eu vou dizer uma coisa para você, se você disser para ele, Espírito Santo, dá um tempo aqui que eu preciso cuidar da minha vida. Você vai sentir um peso, sabe por quê? Porque ele não sai. E ele não sai. Ele é o único amigo fiel que nós temos, não sai. A Bíblia fala que só existe uma circunstância da gente viver no pecado. Se a gente viver no pecado, na prática da imundícia, aí o Espírito Santo não consegue habitar em nós. Mas se nós buscarmos a Ele, Ele volta e Ele limpa. E Ele lava a nossa vida com o sangue de Jesus. Olha aqui, 61. Ele fala assim, olha. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha o que ele começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Espírito do Senhor está sobre você. Sabe o que significa, amados? Olha só, o que o Senhor fez com aquele leproso? Ele tirou as vestes de cinzas, ele tirou aquele espírito angustiado, ele pôs em liberdade um cativo. Foi isso aqui que ele fez. O que ele fez lá com a mulher adúltera? O que ele fez com o Zaqueu? O que ele fez com o paralítico? O que ele fez com a filha de Jairo? O que ele fez? Ele fez exatamente isso aqui, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o Espírito do Senhor está sobre nós. Por isso, amados, quando nós lemos aqui sobre o amor, eu entendi que não tem nada de difícil nisso. Porque eu achava que eu tinha que ser igual a Jesus. E quando eu li 1 Coríntios capítulo 13, eu descobri que eu nunca serei igual a Jesus. Mas se eu não for mal para os meus irmãos, ele fala assim, olha, no amor não tem inveja. Então se eu não invejo, eu pratico já o amor. Se eu não tenho ciúmes, eu pratico o amor. Se eu não fico vendo o meu lado e levando vantagem e atropelando as pessoas, eu estou praticando o amor. Ou seja, se eu olho para as pessoas e quero para as pessoas o que eu quero para mim, esse é o amor de Deus, é o que Jesus trouxe. E aí ele diz assim, olha, aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O Espírito de Deus não sai em nós, nós confessamos Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e ele permanece em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor de Deus, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós o aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Que confiança é esta, amados? Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Ah, a hora que Jesus vier, eu vou morar no céu. É a nossa confiança, amados. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ah, mas é porque eu estou passando por uma situação, todo mundo passa por situação. Todos passam. Pedro passou, outros passaram. Paulo passou, todos passaram. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós o elegemos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a confiança que nós temos, amados. E se nós temos essa confiança, o Espírito de Deus habita em nós. E agora, nós só precisamos deixar Ele manifestar esse amor pelas pessoas ao nosso lado. Tirar de nós uma escama. Saulo perseguia os cristãos. Saulo não era mau. Saulo era sério. Saulo achava que os cristãos estavam errados. E ele perseguia. Quando Jesus Cristo tirou as escamas dos olhos dele, ele passou a ser perseguido. Então, quando a gente olha as pessoas, nós temos que compreender para que Jesus me colocou essa pessoa por perto. Ao invés de eu olhar para uma pessoa e falar, ah, usado de Satanás, ah, mensageiro de Satanás. Não. Sabe por quê? Porque assim como eu não consigo pensar em alguém tão ruim quanto eu fui.
Mas assim como Jesus tocou o meu coração e mudou a minha vida, amados, quando eu olho uma pessoa, chegou um menino na igreja, traficante, e eu olhei para aquele menino e todo mundo já meio assustado com ele. Eu falei, Bruno, encosta nele. Diego, você vai dar o estudo para ele. E eles encostaram. E o menino é uma benção. Está lá firme. Chegou uma mulher já tinha 4 filhos, um com cada marido, e a vida dela não se acertava, e agora ela estava casada com um homem. Ela estava casada? Não, ela estava amaziada com um homem que tinha sido casado, era presbítero de uma igreja, e a vida dela uma bagunça, e ela chegou na igreja, a menina que apresentou ela para mim falou assim, olha, aí o trem é feio. Chegou para mim, nós conversamos, e eu abri o jogo para ela, e eu falei, olha, a sua situação é muito difícil. Diante de Deus, a sua situação, diante de Deus, você é uma pessoa assim, que não tem chance de ir para o céu. Você precisa mudar de vida. Deus te ama e por isso que você está aqui. Deus quer mudar a tua vida para você. E ela falou, como é que é? Eu falei, olha, você precisa acertar a sua vida. Ela falou, eu sei. Eu estou casado com um homem que era presbítero da igreja. Ele era casado, agora ele está comigo. Eu sei que isso aí não é bom diante de Deus, que ele já me falou. Eu falei, então, você quer acertar a sua vida? Eu quero. Estou cansada dessa vida. Oramos com ela. Na outra semana, ela já ligou para a menina e falou assim, eu quero um estudo aqui na minha casa. Aí já chegou no rapaz e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, com a gente não vai dar certo. Você já foi casado, volta para a tua mulher, se acerta lá, que eu não quero a sua maldição sobre a minha vida. Já acertou a vida dela. Olha, irmão, já trouxe a irmã dela e já está pregando para o filho dela, que é de uma outra religião. Mas foi uma mudança sim. Mas quando ela chegou e contou a história dela, falei, misericórdia, que história difícil. Mas Jesus Cristo tocou, amados. É o que Jesus Cristo está fazendo, é o que Jesus Cristo está usando a gente para fazer. Então, quando eu olho para as pessoas, ninguém é difícil. Porque se deu jeito em mim, amados, tem jeito para todo mundo. Porque eu sei, e hoje eu falo para as pessoas, chega muito difícil, eu falo, tem um rapaz que trabalha comigo, ele fala assim, mas minha vida é enrolada demais. Eu falo para ele, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma hora eu vou. Não, qualquer hora dessa eu vou lá. Porque se deu jeito na tua vida, será ruim, hein? Eu falei, era, mas Deus deu jeito. Deus deu jeito. E sabe como foi? Deus usou a pastora Regina para tocar. Um dia nós chegamos diante dela. Pastora, a gente veio de outro ministério. Uma outra igreja. De extrema miséria. Sabe por que a Rose estava falando? Que a gente sabe onde a gente está? Porque a gente veio de um ministério de extrema miséria. Pensa no ministério de miséria, uma coisa assim sem sentido. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a Rose dava um cheque dela, ela ganhava pouquinho, mas dava um cheque dela para poder a gente manter o culto, senão o turco ia lá e punha a gente para fora. Aí não entrava dinheiro, quando a oferta era gorda, dava 15, 20 reais. Aí o cheque caía, o pagamento dela ia embora tudo. E não pagava. E aí a igreja fechou. E nós fomos para essa igreja e a gente... Um dia nós chegamos para a pastora Regina e falamos assim, pastora Regina, a gente agradece muito, mas a gente vai embora. A gente não está se dando muito bem aqui. A gente, não sei, a gente... Ela falou, não, meu irmão, tudo bem. Eu falei, tudo bem, pode ficar tranquilo. Eu vou orar com vocês e depois, quando vocês estiverem prontos, ela nem lembra disso. Quando vocês estiverem prontos, eu mesma vou com vocês na igreja que vocês escolherem, até vocês firmarem lá. Tudo bem? Mas vamos orar aqui primeiro. E sabe o que ela fez? Ela tocou. É porque vocês não sabem de onde eu saí. Eu não me emociono
por isso eu me emociono, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu falo muito isso lá em Orlândia. Amados, se tem uma coisa que não me preocupa, é caminhar ao encontro de Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o inferno que eu passei. Eu nasci e me criei numa igreja evangélica. Eu nasci e me criei numa igreja evangélica. Saí da igreja evangélica, porque a única coisa que eu aprendi, não estou criticando não, a única coisa que eu aprendi foi o caminho do inferno. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Quando eu cheguei aqui, eu conheci a graça de Deus. Tem um menino, o bispo orou por ele terça-feira. Ele era de um ministério muito grande aí. Saiu, foi para um outro, ele já tocou com um dos maiores cantores que tem aí da música gospel. E a vida dele virou um vazio. E ele saiu da igreja. Porque ele disse assim: Senhor, é isso que o Senhor tem? Não é possível. Se é só isso que o Senhor tem, eu estou fora. E ele saiu da igreja e ficou fora da igreja. Um dia ele ia passando perto da nossa igreja, ele resolveu entrar. E ele dá o testemunho dele. E ele fala: aqui eu conheci a graça de Deus. E ele prosperou, a vida dele mudou, tremenda bênção. Esses dias o irmão dele, que está num grande ministério, está passando pela mesma situação que ele. Chegou no domingo, o irmão dele tinha que ir embora 3 horas da tarde. Falou: não vim aqui à toa, Deus tem alguma coisa para mim. Foi lá na nossa igreja à noite. E na hora que terminou, ele procurou o irmão dele e falou assim: olha, eu sabia que Deus tinha algo para mim. Estou voltando para lá renovado. Vou começar de novo, vou começar do zero. Quero pôr minha vida em ordem. E o dia que a pastora Regina orou por nós, ela falou isso: fica tranquilo. A hora que vocês estiverem prontos, eu vou com vocês. Tá bom. Aí nós saímos. Chegou na quinta-feira, naquela época era na quinta-feira. Chegou na quinta-feira, nós chegamos e tudo estava diferente. Uma igreja que já tinha mais de 100 pessoas na época, a igreja de São Joaquim. Tudo diferente. Eu falei para a Rose: eu acho que a pastora Regina conversou com esse povo. Porque está tudo diferente. Não está? Parece que mudou. Não mudou. Ela tocou. Ela tocou numa ferida que eu nem sabia que eu tinha. Quando eu saí das igrejas, para mim não existia igreja boa. Para mim não existia pastor bom. E ali naquele momento eu fui tocado. E toda a nossa vida mudou. Sabe por que eu estou te contando isso? Para você entender que o Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te ungiu. Te ungiu para as pessoas na tua casa. Às vezes você convive todo dia na tua casa. E aí você cria uma resistência a essas pessoas. Uma resistência. Sabe o que eu descobri? Que eu tinha uma resistência tão grande em relação à tia da Rose, que me ajudou muito, por sinal. Ela é espírita. E eu tinha uma resistência muito grande. Mas eu descobri que toda vez que a gente convidar ela para ir para a igreja, ela vai. Ela fica inventando modo. Ela tem a convicção dela ali, mas ela só precisa ser tocada. Tocada no vazio. É um vazio que foi preenchido pela religião. E eu oro a Deus, porque eu quero que Ele me use para tocar aquele vazio. Eu oro a Deus para Ele me usar a tocar aquele vazio. E eu queria te convidar a ficar de pé. Sabe por quê? Porque você já tem o Espírito Santo. E a tua casa, alguém na tua família, alguém na tua vizinhança, está esperando essa manifestação de amor que já está em você. Mas às vezes a gente fica olhando e fala: ah, se eu fosse igual Jesus. Amados,
Nós temos o que Jesus tinha, igual a Jesus nós nunca seremos. Nem quando a gente estiver na glória, Ele é o primogênito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Ele já nos deu do seu Espírito. E agora é só uma questão de posição. É uma questão da gente, eu quero manifestar esse amor. Espírito Santo, eu desejo fazer a diferença. E quando você se colocar dessa maneira, não é você que vai fazer, é o Espírito Santo. Porque o amor não procede de nós. O amor que procede de nós é o amor pelos filhos, é o amor pelos irmãos, até os irmãos mais chegados, porque tem irmãos que são mais distantes, a gente nem tem todo aquele amor, a gente tem uma amizade, um carinho, mas não é esse amor. É um amor que vai muito além dos irmãos, vai muito além dos filhos, muito além da esposa. É um amor que vai muito além até do amor que nós sentimos por nós mesmos. Às vezes a gente se humilha, pede perdão para alguém e essa pessoa é tocada lá no íntimo. Às vezes a gente a gente tem uma compaixão e a gente olha para uma pessoa que está sofrendo e ela não quer nem chegar perto da gente. Você já conheceu alguém assim? Aquelas pessoas que não querem nem, não, estou bem. Não, pode ficar tranquilo que eu estou tudo bem. Ali pode existir uma ferida, que a gente não consegue imaginar, a gente só acha que aquela pessoa é uma pessoa difícil. O que ela está precisando é só um toque, eu estou falando porque eu era assim. Quando eu cheguei na igreja, eu era exatamente assim. Não, o culto começava, eu chegava atrasado, porque eu não queria cumprimentar ninguém. E quando eu ficava em pé para orar, eu saía correndo, porque eu não queria cumprimentar ninguém. Não, sabe por quê? Porque eu sou assim mesmo. Não, eu não era assim. Hoje eu chego antes de todo mundo e eu sou o último que sai. Eu todo dia fecho a igreja. Sou o último que sai. Sabe por quê? Porque eu quero estar com todo mundo, eu quero estar com todo mundo, eu quero estar com todo mundo. O que mudou? Mudou que o Espírito Santo tirou todo aquele sistema de rejeição que eu sentia e me encheu do amor de Deus e mostrou que não sou eu que tenho valor, mas é o Espírito Santo que nos valoriza. Então eu não quero ir embora para minha casa sem antes abraçar um, abraçar o outro, não quero. Porque eu sei o quanto eu precisei de um abraço, porque eu sei o quanto eu precisei de pessoas junto comigo. Então eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, pensar lá no teu trabalho. Pensa lá no teu trabalho, naquela pessoa difícil. Eu te digo que se você começar a abençoar ela agora, ela vai ser o seu melhor amigo. Pensa lá na sua casa, naquela condição. Pensa lá. Lá na sua casa. Você pode dizer assim, olha, mas eu sou sozinho na minha casa. Você não sabe a luta que eu enfrento. Minha família é religiosa. A Rosa era sozinha. Eu odiava a igreja. A tia dela é espírita, a família dela é macumbeira. Nem meus pais não queriam mais saber de mim. Mas ela resolveu insistir. E depois de eu ter falhado com ela 12 anos, ela ainda resolveu dar mais uma chance. Vamos para a igreja. Deixa Jesus consertar a tua vida. E eu fui para a igreja, Jesus começou a consertar a minha vida. E até hoje Ele está consertando. Mas já fez uma transformação tremenda, porque alguém acreditou. Tem alguém na tua casa que está esperando você acreditar. Tem alguém no teu trabalho que está esperando você acreditar. Aquele vizinho está esperando você acreditar. Ele é tão chato, tão chato, tão chato. Fica com aquele rádio alto. Você sai irritado e nem olha para o lado dele.
Para lá, cumprimenta ele. Pergunta como é o nome daquele cantor. Você vai tocar ele na alma, porque é o seu espírito que vai tocar ele. Jesus Cristo não foi lá e explicou para Zaqueu: Zaqueu, você é um ladrão, Zaqueu, você está roubando o seu povo. Não, ele só chegou e falou: Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. Eu vou na tua casa hoje. E Zaqueu falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para o pobre e vou devolver 4 vezes o que eu roubei. Você vai ser usado, amado. Não adianta você ficar orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Eu li num livro, nem lembro, faz tanto tempo, um pastor que tinha uma igreja numa rua muito complicada, porque era uma rua que tinham muitos prostíbulos. Então as prostitutas ficavam andando ali, e ele ia receber um grande pregador. E ele ficou esperando o pregador na porta. E o pregador chegou. Quando o pregador chegou, ele já foi ao encontro do pregador se desculpando: olha, você não leva mal, sabe, aqui é meio assim, mas a gente está preparando tudo aí para mudar daqui. O pregador falou assim: mas como? Como que você está se preparando para mudar? Você nunca parou para pensar que Deus te plantou aqui para poder ganhar essas vidas para Ele? Com quantas dessas prostitutas você já falou um bom dia, ou você já demonstrou alguma compaixão? Falou: você nunca vai sair daqui, porque enquanto você não cumprir o propósito de Deus nesse lugar, Deus não vai te tirar daqui. É isso, amados. Deus tem um plano para a nossa vida. E se você está se sentindo assim, parado como eu, se você está achando, sabe, eu quero ficar quietinho no meu canto, sabe, assim, eu não gosto muito de me envolver, eu te convido a vir à frente, porque um dia eu também estava desse jeito, e eu fui tocado, eu fui transformado, fui liberto. Na verdade, eu fui liberto de uma cadeia do inferno que vinha não sei de onde, de quantos anos na minha vida. E eu fui liberto. E o Senhor quer te libertar. Porque Ele não te chamou para ser mais um aqui nessa igreja. Ele não te chamou, como a Rose falou, Ele não te chamou para você ficar pensando: mas a minha idade já está muito avançada. Não tem esse negócio de idade, amados. Não tem esse negócio de idade. O Senhor vai te usar, e a luz dele vai resplandecer em você, e você vai testemunhar do amor dele por onde você for. É isso que o Senhor está falando. Ah, não, mas sabe que eu cheguei ontem. Tá, amados, você chegou ontem. Você está com mais sorte do que gente que está aí há 10 anos. Porque você chegou ontem, o Espírito Santo está falando com você: é a sua hora. Vamos chegar e vamos arrebentar. Os discípulos de Jesus ficaram 3 anos com Jesus. Saulo chegou depois. Saulo chegou depois, ainda chegou tudo errado. Chegou criticando, chegou achando, chegou rejeitando, chegou completamente fora do esquema. Aí já teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada, e ele virou Paulo. Se você quer que o Espírito Santo derrame desse amor sobre a sua vida, para você compreender que você não precisa ser como Jesus. Você não precisa morrer na cruz por ninguém. Você não precisa ficar carregando o peso de ninguém. Jesus Cristo não carregou o peso de ninguém, não, amado. Jesus Cristo não carregou o doente no colo, não. Não, você viu Jesus Cristo carregando o doente no colo? Não. Ele não carregou, ele tocou. Chegou lá no paralítico: pega a tua cama e vai. Ele não está falando, não adianta você ficar fazendo caridade. É do seu coração que vai fluir o amor, que vai ter compaixão pelas vidas, que vai falar com calma, que vai falar com paciência, que vai falar com compaixão com as pessoas, e elas vão compreender que Deus tem um plano na vida delas. Amém? Se você quiser ser usado por Deus no teu trabalho, com essa vida difícil que tem te perseguido, com esse patrão que não... Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, que nós vamos orar junto. Assim como um dia alguém orou comigo e eu fiquei liberto.
Se você sente, sabe, eu acho que aqui, assim, é uma igreja boa, eu gosto, mas sabe, eu acho que, não sei se é meu lugar. Sai do seu lugar e vem aqui, porque o diabo vai sair da tua vida e nunca mais vai falar essa mentira na tua cabeça, porque o seu lugar é aqui, e o Senhor te chamou para dar fruto aqui, e não foi você que escolheu chegar aqui, foi o Senhor que te trouxe aqui, e você vai dar muito fruto, amém?